No sistema religioso atual, ensina-se há muitos anos que aqueles que guardam a lei que Deus deu a Moisés estão debaixo de maldição. Para sustentar essa teologia, interpreta-se de forma equivocada um único versículo usado por excelência para anular praticamente toda a Bíblia. Esse versículo é Gálatas 3:10. Pois todos os que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição. As igrejas tomam apenas um trecho desse versículo, pois muitas vezes nem sequer o leem por completo, e acabam criando sua própria religião baseada em uma doutrina equivocada e antibíblica. O apóstolo Paulo é um dos autores mais difíceis de compreender, e muitos o interpretam de maneira completamente errada. O próprio apóstolo Pedro advertiu sobre isso em 2 Pedro 3:15 e 16. Considerem que a longanimidade de nosso Senhor é para a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas. Nelas há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também fazem com as demais escrituras, para sua própria destruição. Se até mesmo os apóstolos que conviveram com Paulo reconheciam que sua forma de ensinar era difícil de entender, o que faz alguém pensar que um pastor ou qualquer outro líder religioso, 2000 anos depois e após tantas mudanças ocorridas nas traduções da Bíblia, compreenderá perfeitamente tudo o que Paulo quis dizer? Vamos analisar isso com o dicionário Strong. A palavra ignorantes corresponde ao número G261, proveniente do grego amates, que significa diretamente ignorante, sem instrução. O ponto-chave da má interpretação é este: os ignorantes e instáveis deturpam as escrituras. Se esses pastores e outros líderes religiosos estudassem verdadeiramente a palavra, entenderiam que Paulo jamais pregou contra a lei. Muitos citam Gálatas 3:10 e afirmam que Paulo quis dizer que somos amaldiçoados por obedecer à lei. Se isso fosse verdade, então teríamos um Paulo contradizendo a si mesmo. Veja o que ele escreveu sobre a lei. Romanos 7:12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 2:13. Porque não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Então existem apenas duas possibilidades: ou os pastores e líderes religiosos não entenderam Gálatas 3:10, ou Paulo teria uma dupla personalidade. Entenda que o apóstolo Paulo sempre guardou a lei do Criador, e isso veremos ao longo desse estudo. Vamos verificar se a lei do nosso Criador é realmente uma maldição, como ensinam muitas igrejas, ou se é uma bênção, como ensinamos. Pegue sua Bíblia e examinemos as Escrituras como faziam os bereanos. Responderemos 6 perguntas fundamentais sobre esse tema. Estamos debaixo de maldição por guardar a lei? A lei foi dada somente ao povo judeu? A lei é impossível de cumprir? Somente o Messias pôde cumprir a lei? Quando vêm as maldições? O Messias mudou a lei? Primeiro ponto. Estamos debaixo de maldição por guardar a lei? Vamos procurar um versículo que diga que a lei é uma maldição. Deuteronômio 28:1. E acontecerá que, se ouvires atentamente a voz de Jeová teu Deus, tendo o cuidado de guardar e cumprir todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Jeová teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui está escrito que, se guardarmos a sua lei, o próprio Deus nos exaltará acima de todas as nações. Agora vem a pergunta: em que parte desse versículo está escrito que somos amaldiçoados por guardar a lei? Vamos a outros versículos para verificar se encontramos aquilo que muitas igrejas afirmam. Deuteronômio 28, 2-5. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz de Jeová teu Deus. Bendito será na cidade e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Benditos serão o teu cesto e a tua amassadeira. Aqui está escrito que seremos benditos por guardar os mandamentos. Não diz que seremos amaldiçoados por guardar a lei. Há uma enorme diferença entre as palavras do nosso Criador e as palavras de homens que, com o entendimento obscurecido, ensinam o contrário. Êxodo 19:5. Agora, pois, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. Agora eu te pergunto, você vê aqui alguma maldição por guardar os mandamentos? O que eu leio é que Deus chama aqueles que guardam sua aliança de sua propriedade particular. Isso não me parece uma maldição, mas justamente o contrário, uma grande bênção por guardar a lei do nosso Criador. Continuemos examinando as Escrituras para ver se encontramos algum versículo que diga que somos amaldiçoados por guardar a lei de Deus. Salmo 119, 44 a 45. Guardarei a tua lei para sempre, eternamente. Andarei em liberdade, porque busquei os teus mandamentos. O rei Davi afirmava que era livre, e não amaldiçoado, por guardar os mandamentos. Salmo 119, 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque não guardo a tua lei. Aqui o mesmo rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, sofre ao ver que o povo não guarda a lei. Josué 1, 7 a 8. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não existe maldição por guardar os mandamentos. Pelo contrário, Deus promete prosperidade aos que lhe obedecem. Provérbio 3, 1 ao 4. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, os anos da tua vida e a tua paz. Nunca se apartem de ti a misericórdia e a verdade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Onde está a maldição por guardar a lei? O texto afirma exatamente o contrário: paz, vida longa, misericórdia e graça diante do Criador. Raciocinemos: encontrar graça diante dos olhos do próprio Criador por guardar os mandamentos é uma maldição? Com esses versículos, demonstrei que guardar a lei do Criador não é uma maldição, mas certamente aparecerá alguém dizendo que a lei foi dada apenas ao povo judeu. Então, antes que isso aconteça, vamos ao próximo ponto. Segundo ponto, a lei foi dada somente ao povo judeu? Neste ponto, vamos derrubar essa mentira ensinada por muitos pastores e líderes religiosos de que os mandamentos foram dados exclusivamente ao povo judeu. Na realidade, os mandamentos foram dados ao povo de Israel. Veja um detalhe importante. Êxodo 12, 37 ao 38. Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil homens de pé, sem contar as crianças. Subiu também com eles uma grande multidão de toda sorte de gente, além de ovelhas e gado em grande quantidade. Perceba um detalhe. O texto diz que saiu com Israel uma grande multidão de pessoas de diversas origens. Agora, com isso em mente, vamos para Êxodo 19, 11. Deus disse a Moisés: vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Estejam preparados para o terceiro dia, porque no terceiro dia Deus descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E em Êxodo 19, 17 lemos: então Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Observe, ali não estava apenas o povo judeu, como muitos ensinam, mas todo o povo de Israel, composto também por pessoas de outras nações que haviam se unido a ele. O ponto que desejo destacar é que Deus não disse, prepare 2 povos, nem prepare Israel e separadamente os demais povos. Ele disse simplesmente, prepare o povo. Diante dos olhos de Deus, aquele que guarda os seus mandamentos passa a fazer parte do seu povo, isto é, do único povo chamado Israel. Isso está em harmonia com as palavras de Paulo. Gálatas 3:29. E, se sois do Messias, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. A descendência de Abraão é o povo de Israel. Também em Efésios 2:11 em diante, Paulo ensina que, quando éramos gentios, isto é, pagãos, estávamos sem o Messias Yeshua, sem esperança e afastados da cidadania de Israel. Porém, mediante o sacrifício do Messias, fomos aproximados dessa cidadania. Esses versículos mostram que a lei foi dada ao povo de Israel, formado pelas 12 tribos
e também por muitas pessoas de outras nações que passaram a integrar esse povo, e não apenas a tribo de Judá, como muitos pastores ensinam por falta de conhecimento. Existe ainda outro ensino muito comum nas igrejas, o de que a lei é impossível de cumprir e que por essa razão o Messias precisou cumpri-la em nosso lugar. Mas isso também não corresponde ao que as Escrituras ensinam. O nosso Messias veio para redimir o seu povo e cumprir tudo aquilo que a própria lei anunciava a respeito dele. Passemos ao próximo ponto. Terceiro ponto. A lei é impossível de cumprir? Vejamos o que diz a palavra. Deuteronômio 30, 11 a 15. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil para ti, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus e o trará para nós, para que o ouçamos e cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar e o trará para nós, para que o ouçamos e cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Essas são as palavras do próprio Criador, e elas contradizem completamente a teologia que afirma que a lei é impossível de cumprir. Em nenhuma parte das Escrituras encontramos uma declaração dizendo que os mandamentos são impossíveis de serem obedecidos. Mas alguns poderão dizer: mas você está citando apenas o Antigo Testamento. Na verdade, toda a Escritura é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas, para eliminar essa objeção, vejamos também o Novo Testamento. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Da mesma forma que em Deuteronômio 30, João afirma que os mandamentos não são impossíveis de cumprir. Eles não são um peso insuportável, ao contrário do que muitos ensinam. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer demonstrar amor ao seu Criador? Então guarde os seus mandamentos. 1 João 3, 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e tudo o que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quer agradar ao seu Criador? Então guarde os seus mandamentos. Observe que, também no Novo Testamento, não encontramos nenhuma afirmação de que guardar os mandamentos traz maldição. Agora, para derrubar mais uma doutrina humana, veremos no próximo ponto se somente o Messias foi capaz de cumprir a lei. Quarto ponto: somente o Messias pôde cumprir a lei? Embora muitas igrejas não leiam essas passagens, isso não significa que elas não existam. Há registros bíblicos de pessoas que guardaram a lei. Lucas 1,6. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Analisemos a palavra irrepreensivelmente, com o dicionário Strong. Ela corresponde ao número G273 e significa irrepreensível, sem culpa, sem defeito. Em outras palavras, essas pessoas guardavam a lei do Criador de maneira irrepreensível. Isso é perfeitamente possível porque a lei não é impossível de cumprir. O próprio apóstolo Paulo também utilizou esse termo para falar de si mesmo. Filipenses 3,6. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É a mesma palavra e o mesmo significado, irrepreensível. Essas pessoas eram seres humanos como eu e você, e ainda assim guardavam a lei de forma irrepreensível. Sabe por quê? Porque, conforme afirma a própria palavra, a lei não é impossível de cumprir, ela está ao nosso alcance. Com esses versículos, vimos que a lei pode ser obedecida por pessoas comuns, pois os mandamentos não são impossíveis, mas estão ao alcance do nosso coração, da nossa mente. Até aqui vimos que a base de muitas pregações é a ideia de que há maldição para quem obedece à lei. Mas já que isso não é verdade, surge a pergunta: existe então alguma maldição? Vamos ao próximo ponto. Quinto ponto: quando vêm as maldições? A resposta é simples: as maldições existem, mas elas alcançam aqueles que abandonam os mandamentos. Deuteronômio 28, 15 ao 19. Será, porém, que se não ouvires a voz de Jeová teu Deus, para cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Malditos serão o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito será o fruto do teu ventre,
o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrar e maldito serás ao sair. Percebe? A maldição vem quando os mandamentos não são guardados, e não quando são obedecidos, como muitos ensinam. Continuemos. Deuteronômio 11, 28. E a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Jeová vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 28, 45. Todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não obedeceste à voz de Jeová teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Jeremias 11, 3. Assim diz Jeová, o Deus de Israel: maldito o homem que não obedecer às palavras desta aliança. Observe que o texto declara maldito aquele que não permanece na aliança, isto é, que não obedece aos mandamentos. Talvez você nunca tenha ouvido esses versículos em sua igreja. Todos eles deixam claro que existe sim uma maldição, mas ela entra em ação quando os mandamentos são abandonados. Agora chegou o momento de examinarmos o versículo que muitos utilizam como principal argumento para afirmar que quem guarda os mandamentos está debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Pois todos os que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição. Aqui, Paulo não está falando da lei do Criador dada a Moisés, mas dos mandamentos de homens e da tradição dos anciãos, que eram apresentados como fardos pesados e difíceis de suportar. Essas eram tradições humanas e não mandamentos do Criador. Marcos 7, 8-9. Vocês deixam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Ao longo desse estudo vimos que, quando alguém abandona os mandamentos de Jeová, as maldições o alcançam. Por outro lado, guardar tradições humanas não significa guardar a lei de Deus. É justamente nesse contexto que as maldições alcançam a pessoa. E há outro detalhe importante: muitos nem sequer leem o versículo completo. Gálatas 3:10. Pois todos os que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Lendo o versículo inteiro, observa-se que a citação afirma: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Além disso, muitos ignoram que Paulo está citando Moisés. Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, praticando-as. E todo o povo dirá amém. Entende? São praticamente as mesmas palavras. Essa é uma parte que raramente se ouve nas igrejas, porque muitos procuram separar Paulo de Moisés, quando na realidade Paulo era um fariseu profundamente conhecedor da lei de Deus dada por Moisés, e jamais falou contra Moisés ou contra os profetas. Por outro lado, muitos afirmam que já não estão debaixo da lei de Moisés, mas apenas dos mandamentos do Messias. Entretanto, frequentemente interpretam esses versículos de forma equivocada. Isso nos leva ao último ponto. Sexto ponto. O Messias mudou a lei? Muitos pastores utilizam os seguintes versículos para ensinar que o Messias mudou a lei. João 14:15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Segundo essa interpretação errônea, muitos líderes, com um entendimento obscurecido, concluem que o Messias veio para substituir a lei. Contudo, em Mateus 5:17-19, ele foi muito claro: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Talvez você pergunte, por que você tem tanta certeza? Vejamos nas Escrituras. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Analisemos a palavra verbo no dicionário Strong. Ela corresponde ao número G3056, proveniente do grego logos, que significa palavra. Assim, o versículo afirma que a palavra do Criador se fez carne, e essa palavra é o nosso Messias. Lembre-se também de que a palavra do Criador permanece para sempre e não muda. Isaías 48. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então pensemos, se a palavra de Deus não muda e o Messias é a palavra viva do Criador, então ele não pode estar em oposição a si mesmo. Além disso, existe uma advertência clara nas Escrituras, a regra de ouro, o mandamento fundamental da Torá.
Encontra-se em Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Jeová vosso Deus. De acordo com esse mandamento fundamental, o Messias não poderia criar novos mandamentos nem abolir os existentes, pois a própria palavra proíbe acrescentar ou retirar algo dela. Alguns também utilizam outra passagem. Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essas palavras não significam que o Messias Yeshua tenha mudado a lei. Lembre-se novamente de Deuteronômio 4:2, o mandamento fundamental da Torá, que afirma que ninguém pode acrescentar ou retirar dos mandamentos. Quando o Messias diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, isso resumiria os primeiros mandamentos que tratam do relacionamento com o Criador. Quando diz que o segundo é amar o próximo como a si mesmo, estaria resumindo os mandamentos referentes ao relacionamento com o próximo. Observe também que o Messias estava falando com o intérprete da lei, e esse homem não o corrigiu dizendo: são 10 mandamentos e não 2. O apóstolo Paulo faz algo semelhante. Romanos 13:9. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo resumiu os mandamentos referentes ao próximo em um único princípio, assim como fez Yeshua. Isso não significa que a lei tenha sido modificada, mas apenas resumida em seus princípios fundamentais. Com esses versículos, conclui-se que o Messias não mudou a lei, pois ele é a palavra viva do Criador. Não acredite quando lhe disserem que obedecer aos mandamentos é uma maldição, ou que eles foram abolidos. O próprio Messias ensinou o contrário. Mateus 5, 17 a 19. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, nem um jota ou um só traço passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O texto afirma: até que passe o céu e a terra, e essa expressão é entendida por essa interpretação como um evento futuro. Além disso, o versículo 19 contém uma advertência àqueles que quebram os mandamentos e ensinam outros a fazer o mesmo. Ao longo desse estudo, procurei demonstrar que não estamos debaixo de maldição por guardar a lei do Criador. Pelo contrário, ela é apresentada como fonte de bênção e liberdade. Também procurei mostrar que a lei não é impossível de cumprir e que continua em vigor. Então, liberte-se da mentira do sistema religioso pelo conhecimento da verdade. Qual verdade? A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Salmo 119, 142. Para encerrar, vou te mostrar um versículo que, em minha opinião, resume todo esse estudo. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano.